Olá! Hoje nós estamos aqui para conversar com a escritora, que é muito mais do que escritora, Tina Ramos. É um livro muito especial que vai falar para vocês mensagens maravilhosas. E a Tina é especialista em mensagens maravilhosas, porque ela é uma evangelista, não é, Tina? Não sei, não posso dizer que eu sou uma especialista, né? Mas eu posso dizer que eu amo o evangelho e eu creio que há um chamado para cada um de nós. E eu creio que o Senhor colocou dentro de mim esse chamado. Uma chama que arde, né? Você pregar o evangelho onde você for, você olhar, né, para a pessoa e você ter aquele desejo de compartilhar as boas novas, porque o evangelho são boas novas, né? É uma boa notícia. Sim. Tina, fala um pouquinho assim da sua vida. Isso não veio do nada, certo? Você já nasceu dentro de uma religião evangélica? Como que foi a sua vida para você chegar até esse momento de você falar assim, eu vou me tornar uma missionária? A evangelista é uma missionária? Eu posso dizer, Olha, tu pode chamar dessa forma? podemos, sim, em parte sim, né? Na verdade, eu sou de berço católico. Tá? Minha família inteira é católica, né? Hoje tem alguns que são evangélicos, mas desde a Igreja Católica eu sempre gostei de ouvir sobre Deus, da palavra de Deus. Então, no período, né, eu cresci a minha infância na Igreja Católica, adolescência, até acho que uns 18 anos, 20 anos, eu frequentava a Igreja Católica e eu também era atuante na Igreja Católica. Na verdade, assim, na Igreja Católica eu também participava do grupo de jovens, era catequista, gostava de ensinar a palavra para as crianças, eu gostava de participar daquelas peças, sabe? Que geralmente tem na Semana Santa, as Sim. festividades, né? Aham. Da Igreja Católica. Então, eu sempre participei e chegou um determinado período na minha vida que daí eu comecei a frequentar a igreja evangélica. E isso eu tinha, acredito que uns 22, 23 anos, quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica. E muitas coisas mudaram na minha vida a partir daí, Sim. né? Eu tinha uma vida estabilizada também, né? Assim, frequentando uma igreja, né? Sendo participante de uma religião. E aí, depois que eu mudei, né? Passei a caminhar com pessoas que frequentavam a igreja evangélica. E aí, eu comecei a mergulhar mais, entrar, entender, buscar de uma maneira mais profunda. Conhecer a palavra, então ter o hábito realmente de ler a Bíblia Qual diariamente. que é a sua igreja? Qual o nome da sua igreja? Hoje eu faço parte, né, da igreja Paz Church, que fica ali no Anália Franco. Tem como pastor sênior o Eberube. E lá é uma igreja. Mas você não começou nessa igreja, você Não, começou em outra comecei em igreja. outra igreja. Então, é uma caminhada de longos anos, onde eu tive assim, o privilégio de ter muitas pessoas. Deus me fez conhecer muitas pessoas que foram base para mim ali, né? Do ensino da palavra mesmo, de ensinar você a perseverar, crer. Eu lembro que quando eu comecei a ir para a igreja evangélica, eu tenho uma amiga que ela contava os testemunhos, orava e as coisas aconteciam. E eu falava assim, eu não tenho essa fé. Nunca vou ter essa fé. É. E posteriormente, na minha caminhada, eu experimentei coisas assim que é só pela fé que é possível você experimentar. Nesse livro, então eu não mostrei o livro para vocês. Seja a Recompensa. É o livro desculpa, da evangelista, né, Tina Ramos. Eu olho para você, eu vejo uma pastora, porque eu penso que você está Mas é o meu chamado ministerial. Eu sou uma pastora evangelista. pastora evangelista. Isso. Então, e ela recebeu um chamado, não foi isso? Sim. Então, assim, essa busca interior, ela sempre existiu em você. E houve algo que fez com que você despertasse mais profundamente, Sim. né? Sim. E passar a se dedicar mais profundamente à pregação do evangelho. Sim. Foi isso? Sim.
Eu gostaria que você falasse a respeito disso para a gente. Eu acho que isso é muito importante, porque estamos precisando disso. O mundo está precisando disso nesse momento. É Né? verdade. De pessoas que se doem mais para trazer mais pessoas para um ambiente. Eu não vou dizer a religião, essa religião, mas que ouçam esse chamado e passem a trabalhar em prol daquilo que eu acho que Jesus deixou, que foram os 12 apóstolos, não é? Então, eles tinham que se espalhar pelo mundo Exatamente. e fazer essa pregação a respeito do que ocorreu com Jesus e dos milagres. Sim. Não é? Eu acredito que, assim, que cada pessoa, ela tem dons e ela tem chamado específico de Deus. Porque tudo, se você começar a ler a Bíblia, você vê que tudo na Bíblia tem que convergir para Cristo. Então, nós estamos aqui na Terra, Jesus, ele andou na Terra por um tempo, e aí ele partiu, né? Ele morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e deixou conosco o Espírito Santo. Em Atos 1:8, ele fala assim, e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ele fala em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, cada um de nós, Rosa, nós fomos chamados para ser testemunha de Cristo, para revelar Jesus às outras pessoas. E aí você vai ver lá também, em Romanos, Paulo fala, né, que eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o evangelho de Cristo que tem poder para salvar. E aí diz ainda assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí fala assim, como você vai invocar alguém que você nunca ouviu, que você não crê? Como você vai crer se você nunca ouviu? Como você vai ouvir se não tem quem pregue? Isso mesmo. Então, nós precisamos entender que nós somos os sucessores de Jesus para continuar pregando o evangelho, para continuar levando as boas novas, porque o evangelho é boa notícia. O evangelho, ele traz salvação, ele traz cura, ele traz libertação, ele traz vida em abundância. Sim. E como você falou, o mundo, ele está carente. E cada dia que passa, nós vemos o amor entre as pessoas se esfriarem. As pessoas, elas estão... A maldade parece que tem crescido. Quando o amor diminui, alguma coisa tem que subir. Exatamente. Você perdeu o fiel da balança. Exatamente. Né? E o que pode mudar isso realmente é o evangelho verdadeiro, né? O problema é que, às vezes, as pessoas, elas veem o evangelho... eu escuto muito isso. Mas Jesus é amor. Claro que ele é amor. Mas Jesus é amor, mas o evangelho, ele vem para transformar. Claro, as pessoas falam assim, mas Jesus andava com os marginalizados. Claro, ele fala assim, vinde a mim do jeito que estás. Vinde a mim, vós que estáis cansado, sobrecarregado. Eu troco o teu fardo pesado pelo meu jugo que é leve e suave. E ele fala, vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, quando Jesus chama você como está, não é para permanecer da mesma maneira. Quando Jesus chama você como está, é para você vir e aprender dele e passar a viver um estilo de vida de Jesus. Que é o nascer de novo, que está escrito. O nascer de novo. Nascer de novo, né? Em vida, nascer de novo, ele né? fala exatamente isso, que há necessidade do homem nascer de novo. E às vezes as pessoas, elas não entendem isso. Porque ele fala assim, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do espírito é espírito. Por quê? Todo homem que nasce, ele nasce como descendente de Adão. Adão, ele pecou e nós trazemos, no nosso nascimento, nós trazemos o DNA de pecador de Adão. Então, precisamos ter um encontro com Jesus para que a gente possa nascer de novo e, a partir daí, ter o DNA do nosso Pai Celestial. E aí, a partir daí, porque assim, o filho, ele tem que carregar o DNA do seu pai. Então, quando Adão pecou, ele condenou toda a humanidade. Só que Deus, ele é tão amoroso, ele é tão misericordioso, que aí ele enviou Jesus. Então, Jesus é o preço, Jesus é a única porta. Então, hoje, assim,
Hoje existem pessoas que estão no céu porque Deus ofertou a vida de Jesus. Então, ele ofertou Jesus para que a porta do céu se abrisse para mim e para você. Tina, houve um momento específico em que isso aconteceu com você? Que você falou assim, de agora para frente, eu sou uma mulher nova. Quando foi esse seu encontro, esse momento? Você pode explicar para a gente? Você pode contar quando foi, como foi? Porque as pessoas têm necessidade desse testemunho. Porque eu vou me colocar como representante da maioria. A gente não acredita que isso possa ocorrer, esse encontro pessoal que você passou. Nós achamos, não é possível que isso ocorra, entendeu? Sim. Porque assim, talvez porque eu falo assim, você tá de fora, porque você não merece, vamos dizer assim, sabe? Mas eu acho que muitas pessoas desejam muito, muito, muito isso e falam, por que eu não? Então, o que ocorreu? Esse momento, como foi para você? O que acontece? Assim, quando Jesus ele olha pro homem, pro ser humano, é tudo nivelado. É tudo igual. Então, não tem o que merece mais e o que merece menos. Existe só uma condição. E essa condição tá lá em Romanos 10, fala assim, aquele que com a sua boca confessar que Jesus Cristo é Senhor e ressuscitou entre os mortos, será salvo. Essa era uma pergunta que eu ia fazer para você. Por que tem que se verbalizar este desejo? Qual a motivação para que a pessoa tenha que verbalizar esse desejo? Porque as palavras, elas são sementes. As palavras, elas geram. A palavra gera. E quando o reino espiritual, Rosa, ele é tão real quanto esse reino natural. Sim. Quando lá em Romanos fala que você tem que confessar, é porque quando você confessa, tem as testemunhas. Por que fala que tem que confessar diante dos homens? O próprio Jesus, ele fala assim, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Ele fala para você tem que confessar diante dos homens e eu te confessarei diante do meu Pai. E aquele que me negar, eu também o negarei. Por quê? Porque tudo foi criado pelo poder da palavra. Se você for lá desde o Gênesis... verbo, né? Exatamente, Jesus é a palavra. Quando você for lá no Gênesis, você vê que Deus fala assim, haja luz, haja um firmamento. Então, assim, é o poder da palavra. Por quê? Existe o bem, existe o mal. Existe Deus, existe o nosso adversário, que é Satanás e seus demônios. Existe a bênção e a maldição. Então, quando você quebra com a força da palavra, você pode quebrar uma maldição, por exemplo. Exatamente. Através de uma oração, você quebra uma maldição. E através de uma palavra também, você recebe uma maldição. Então, quando você confessa que Jesus Cristo é Senhor, você fala assim, olha, Deus, eu reconheço que eu sou pecadora, que eu necessito de Ti. Senhor, eu reconheço que Jesus morreu na cruz para me salvar. E eu quero que Jesus governe a partir de hoje sobre a minha vida. Porque a Bíblia diz que o governo está sobre os seus ombros. E aí, quando você faz essa confissão, você nasce de novo. O Espírito Santo habita em você. E isso aconteceu comigo há 22 anos atrás. Quando eu fui em um acampamento, né? Você tinha perguntado anteriormente. Como foi esse processo? Eu fui em um acampamento, convidado por uma amiga, né? Visitei a igreja dela. E eu fui num acampamento de 3 dias. E foi uma bênção lá. Foi tão assim, foi uma experiência maravilhosa, porque tinha muitas pessoas reunidas, mas você não via uma pessoa xingando, nervosa, falando um palavrão. Os homens jogando futebol e eles não xingavam uns aos outros. Então, eu tô falando da experiência que eu tive, porque como eu fui naquele lugar de primeiro, então eu tava o quê? Observando cada detalhe. Sim. Né? Porque você chega e então eu tava observando cada detalhe. Então, eu percebi isso e eu achei estranho até. Eu falei, nossa. E no último dia desse acampamento, que foi feito um culto, e foi feito um apelo, né? Foi feita uma pergunta, falou assim, eu lembro até hoje, falou assim, ó, quem gostaria de
chamar Jesus para governar a sua vida, para morar em seu coração para sempre. E aí eu falei, eu gostaria, claro que eu gostaria. E aí o pastor falou assim, então, se você gostaria de convidar Jesus para ser Senhor da sua vida, levanta a sua mão e nós vamos orar com você. E foi isso que aconteceu. E a partir daquele dia, é como se tivesse virado uma chave. Mas eu dei continuidade, porque você precisa conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, a partir dali, eu comecei a ler a Bíblia, já era diferente. Eu conseguia entender coisas, porque hoje eu entendo a Bíblia. Claro que a Bíblia foi escrita por homens, mas foi inspirado por Deus. Então, a Bíblia é um livro espiritual. Claro, também tem muitas coisas históricas, coisas da época, mas é um livro espiritual e que se comunica com você. Então, hoje, quando eu vou ler a Bíblia, eu oro e falo, Senhor, aqui está a tua palavra, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Porque eu acredito que também... ele te deu o entendimento daquilo que você está lendo também, né? Sim. E aí você começa existe uma comunicação. Quando você faz essa aliança com Jesus, quando você faz essa confissão de fé, como eu estava falando para você, existe testemunhas no céu, na terra, por isso que é diante dos homens, mas também debaixo da terra, que são os demônios. Então, ali, ele sabe. Agora, ela declarou que Jesus é Senhor. É o poder da palavra. É obedecer à palavra. Se a Bíblia diz que você tem que confessar publicamente, por que não confessar? Você quer Jesus? Por que não confessar? O que te impede? O que impede, na verdade, é uma cegueira espiritual. Que muitas pessoas, elas não confessam, leva muito tempo. Tem a questão, né, do preconceito, os rótulos, né? Sim. Agora você é crente. Sim. Mas o que é ser crente? Não, jamais eu vou ser crente. Eu tinha esses rótulos. Eu tinha também esse preconceito. Até eu entender que nós simplesmente somos chamados para um relacionamento. Porque quando você entende que você é pecador, que você carece da graça de Jesus Cristo, que você foi feita para se comunicar com o teu Pai Celestial, que essa comunicação ela foi cortada lá no Jardim do Éden e que por meio de Jesus isso tudo é restaurado, por que você não faz? Sim. E o seu livro? Como é que surgiu o livro? Porque, então, você passou... Bom, primeiro, aí, tudo bem. Você aceitou Jesus, vamos dizer assim, Sim, de forma simplificada. Você aceitou. Eu posso dizer assim, eu fiz uma aliança com Fez ele. uma aliança. Eu fiz uma aliança. E isso já faz 22 anos. Isso já faz 22 E nesse caminhar, o que foi ocorrendo? Você começou a pregar direto, você foi se preparar, você estudou para isso, você fala de impulso, de coração, de peito aberto, ou você foi se preparando para poder se tornar uma evangelista? Não, na verdade, como eu te falei, nós temos Deus, ele é latente em você. Né? Deus, ele dá características. Tem pessoas que elas foram chamadas só para cuidar de outras pessoas. Tem pessoas que são profetas, que tá diante de você e Deus quer atrair a sua vida e Deus começa a mostrar detalhes da sua vida para aquele profeta, para que ele fale para você, para que você não duvide que Deus tem olhado para você e que Deus sabe tudo que se passa com você. Então, tem o apóstolo, que é um implantador de igreja. Mas eu entendo também que o chamado de pregar o evangelho, Jesus, na verdade, ele deixa para toda pessoa que é salva, né? Porque ele é a grande comissão, né? E aí quando você vem para o evangelho, você recebe muitas coisas. Não é só a salvação. Você recebe cura, você recebe libertação. Só que é um processo. Você faz uma aliança com Jesus. Então, você é salvo, você foi alcançado por Deus. E aí, você começa um processo, é como se você fosse uma criança que nasceu. É exatamente isso. É um bebê espiritual. E aí, da mesma maneira que um bebê natural, ele precisa ser cuidado, protegido, ele precisa ter alguém ali que prepara o leite, que dá uma mamadeira. E aí, daqui a pouco, ele começa, né, a andar com o próprio pezinho. É a mesma coisa. Então, quando você... Por isso a importância de você frequentar uma comunidade, uma igreja séria,
Uhum. Porque o próprio Jesus falou, eu falo um pouco disso no livro, o próprio Jesus falou que haveriam falsos profetas, Sim. que haveria o joio e o trigo. Então, às vezes as pessoas elas usam muitas justificativas para não irem para a igreja. Porque fala, mas na igreja só tem gente que faz coisa errada, porque na igreja só tem ladrão. Isso são fatos. As pessoas usam inúmeras justificativas. Mas que isso tem a ver com Jesus? Qual é a novidade disso? Se você ler a Bíblia, você vai ver que Jesus manda você ter cuidado com os falsos profetas. Agora, o que acontece? As pessoas, elas muitas vezes, elas vão para a igreja, mas elas não investem tempo em conhecer Jesus, em conhecer o dono da igreja. Acha que é suficiente estar frequentando, né? Exatamente, mas você tem que conhecer o dono da igreja, que é Jesus. O dono da igreja não é o pastor. Um dia, aquele líder, ele vai chegar diante de Jesus, assim como eu, assim como você, e Jesus, ele vai olhar, ou ele vai falar, servo bom e fiel, vem para o deleite do teu Senhor, ou ele vai falar, afasta-te de mim, porque não vos conheço. Então, assim, isso das pessoas não irem, não buscarem uma igreja na qual elas se adequem, justificando isso, na verdade, ela está sendo só manipulada pelo inimigo. Porque Satanás não quer que você frequente, porque lá a palavra vai te transformar, vai te fortalecer, vai te gerar fé, vai realmente te fazer uma nova criatura. Então, eu costumo falar... quando alguém fala para mim, eu não vou, falar assim, Jesus falou que era para arrancar o joio? Não. Jesus falou que o joio e o trigo haveria de crescer juntos, certo? Eu falei assim, então vá e seja você o trigo no meio do joio. Porque é muito mais fácil eu ficar na minha zona de conforto e falar, eu não vou porque fulano faz isso e faz isso. Eu não vou. Mas você pode tomar uma posição contrária. Sim. Há quanto tempo você é evangelista? Que eu fui ungida publicamente, né? Porque existe também uma unção pública. Foi 2020 que eu fui ungida publicamente. Creio que foi em 2020. Então, você está num processo rápido. Você já começou até a colocar no papel, né, aquilo que você tem de experiência dentro da sua vida como evangélica, como pregadora. Né? Eu acredito assim, Rosa, como chamado... Você acha que o livro ele faz parte da sua missão? Sim. Eu acredito assim, como evangelista, eu preciso usar todos os recursos que Deus coloca em minhas mãos, inclusive... O meu discernimento da palavra, as minhas experiências que Deus me permite viver. Então, eu tenho que usar todos os recursos possíveis para expandir esse evangelho. Sim. Porque, como eu falei no começo, é o evangelho que... Eu não tenho poder para salvar ninguém, mas o evangelho tem. A palavra de Deus tem. Você já vivenciou milagres? Muitos. Eu tenho um portfólio de milagres muito grande. Pessoais, né? E eu sempre oro e falo, Senhor, renova o meu portfólio de milagres. Porque atualiza, exatamente. Porque é maravilhoso, Rosa, você ouvir testemunho de outras pessoas. É edificante. Mas você ter os seus próprios testemunhos. E eu acredito que Deus ele nos chamou para que a gente tenha experiências com Ele. Para que a gente realmente tenha um relacionamento a ponto de você clamar por uma situação e ele ir lá e pôr a mão. Mas você só vai crer se você tiver esse relacionamento. E esse relacionamento você desenvolve a partir de você investir tempo orando, lendo a palavra, compartilhando tudo. Você está lavando a louça, no meu caso, né, que eu lavo a louça. E você está lá orando, você está compartilhando coisas com o Espírito Santo. A todo momento você sente a presença dele na sua vida. Sim, a todo momento. E é assim, você tem que ter uma convicção. A palavra de Deus diz que ele estaria comigo todos os dias da minha vida. Isso não é um sentimento. Se a palavra de Deus diz, então eu creio. Ou eu tenho a Bíblia como a minha regra de fé e conduta, eu não posso crer em uma palavra que de repente é mais favorável, em outra não. Se eu tenho a Bíblia como a minha regra de fé e conduta, então eu creio independente do que eu estou sentindo.
Então, por exemplo, o meu filho, que tem 21 anos agora, ele era insulino dependente. Ele tinha diabetes tipo 1. E a palavra de Deus diz que Jesus levou toda enfermidade na cruz do Calvário. Que pelas as pisaduras de Jesus, pelas chagas de Jesus, eu sou curado. Aí você vê lá vários versículos na Bíblia falando que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dá ordem a um monte e ele muda de lugar. Aí você vê lá também falando que nada é impossível para Deus. Aí você vê lá Ezequiel no vale de ossos secos, que Deus fala, pode esses ossos viver? E ele fala, profetiza. Ezequiel responde para Deus, tu que sabe, Senhor. E aí Deus fala, profetiza a vida. Então, eu peguei tudo que era palavra bíblica que anulava aquela enfermidade na vida do meu filho e eu comecei a decretar sobre a vida dele. Com 11 anos, Deus curou meu filho. Nossa Senhora. Com 11 anos, Deus curou meu filho. Então hoje... é um verdadeiro milagre. Sim, como eu falei para você. Que a insulino dependente de... Diabetes tipo 1. Tipo 1, ninguém encontra a endócrina dele falava assim, pode cair uma banda do céu, você não pode deixar de dar insulina nele. Porque disso depende a vida dele. Se você não cuidar, se você não der insulina, se você deixar ele comer açúcar, carboidrato, ele pode ficar cego, porque a diabetes cega, a diabetes lesiona rim, a diabetes lesiona os pés, a diabetes lesiona o coração. Circulação. Então, assim, eu quero contar isso aqui porque não, eu acho isso importantíssimo, você deixar... Porque as pessoas falam, não é verdade. Mas é verdade. A minha família inteira testemunhou. E a minha família inteira, elas não iam para a igreja evangélica. Hoje alguns vão, mas eles testemunharam. Isso que eu vivi no meio deles, ali. Então, eu lembro que... Olha só. Eu lembro que quando eu ia no consultório da endócrina dele, né? A princípio, era uma vez todo mês, né? Depois, ele foi estabilizando, porque vai acertando as doses de insulina e tal, você vai sendo regrado ali. Então, eu ia no consultório, aí eu via tudo que ela falava. Ela falava, por exemplo, assim, que o pâncreas dele faliu. Era como se ele tivesse ali um órgão que era morto. Era inútil o pâncreas dele. E quem que fez isso com o pâncreas dele é o próprio organismo. Por isso que ela falou que se chamava diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune. E eu lembro que ela falou assim, olha, ainda que ele fizesse um transplante de pâncreas, o organismo dele destrói. Porque são os anticorpos dele e tal. E eu lembro, assim, que cada vez eu ouvia alguma coisa, porque a endócrina, ela era endócrino-pediatra já há 13 anos, e ela tinha muita vivência do que acontecia com as crianças, quando fosse chegar a adolescência, e ela falava muito isso para mim, que eu tinha que tomar uma posição de cuidar dele, porque depois vem na adolescência, vem a questão hormonal, essa fase adolescente, aí é muito mais difícil de controlar. Só que o que eu fazia? Todas as vezes, eu saía do consultório dela, pegava o meu filho, a gente passava no banheiro da clínica e eu falava, filho, nós ouvimos tudo o que ela falou, respeitamos o que ela falou porque ela é uma cientista. Ela está falando baseado na ciência, baseado naquilo que realmente, naturalmente, é a diabetes. Mas a Bíblia diz que você é curado, que você é sarado, que Jesus já levou, que essa enfermidade já foi pisada na cruz do Calvário. Então, nós não vamos sair daqui com essas palavras. Então, no banheiro da clínica, ali eu pegava a mão dele, a gente orava, falava, eu anulo, em nome de Jesus. Eu declaro o contrário. Eu declaro que o pâncreas dele vive. Eu declaro que o pâncreas dele produz insulina. Eu declaro que não há enfermidade sobre ele. Eu declaro que ele nunca vai ter problema no coração, que a visão dele será sempre boa. Então, ali no banheiro da clínica, eu declarava tudo que ela falava para mim, eu ia lá e anulava. Foi aquilo que você falou no começo, o poder da palavra que nós falamos, né? A maldição e a bênção. Então, eu poderia simplesmente, eu ouvia em respeito, e nós também temos que ser prudentes.
temos que ser coerente, Sim. né? Porque, assim, se você não tem uma direção específica de Deus, que você tem uma certeza que você não tem que fazer determinada coisa, então eu entendo, então eu fazia tudo conforme. Porque o reino espiritual, as coisas no natural, também tem que ser respeitadas, as leis naturais. Você não pode infligir. Então, eu estava ali diante também de uma médica e eu fazia tudo O que a que médica ela mandava. Mas nunca deixei de orar e executar aquilo que a palavra de Deus diz em cima daquilo que eu ouvia dela. Quantos anos teu filho tem hoje? 21. 21. 21. Faz 10 anos. Ele foi nessa mesma endócrina até a pandemia. Mesmo que ele já não tinha mais. Então, mas ele foi diminuindo a dose, vocês foram diminuindo, ele foi controlando a diabetes para um padrão normal, um 100. Não, o que acontece? Todos os dias. Nessa época, eu tinha um computador desses antigos, sabe? Eu fui lá no computador, eu procurei o corpo humano, onde ficava o pâncreas. Tem uma palavra bíblica também que Jesus fala assim: põe a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Então, eu procurei onde ficava localizado o pâncreas. E aí, todos os dias, eu colocava a minha mão ali e eu dava ordem ao pâncreas dele. Falava: pâncreas, viva. Pâncreas, produza insulina. Eu te ordeno em nome de Jesus. Então, sempre orava em nome de Jesus. Se algum dia a gente saísse, chegasse cansado, eu esquecia de orar, ele falava: mãe, você não orou. Então, todos os dias, eu ia lá, colocava a mão sobre a vida dele e orava, decretando. E todo dia, eu lembro uma vez que eu até assim, fiquei emocionada, pus ele na peru escolar. Então, sabe aquele dia que você acorda meio atrasado e tá fazendo tudo correndo? Só que antes de colocar ele na peru, eu tinha que aplicar insulina. E eu apliquei insulina e às vezes pega um nervinho e dói. E aí ele chorou, mas eu nem pude acolher ele porque a perua já estava no portão. E aí eu só abracei ele rapidinho. Aí ele falou: mãe. E aí a minha lágrima começou a descer, foi natural. E aí ele falou assim: ô mãe, não fica triste, eu só chorei porque doeu, mas eu sei que Jesus vai me curar. Nossa. E eu nunca esqueci isso. E aí teve a sua fé e a dele. E a dele, sim. Ele fazia propósito. A minha mãe conta, porque isso eu não sabia, minha mãe que contou, que uma vez eu tive que sair, deixei ele na casa da minha mãe. E a minha mãe falou para ele assim: ô filho, vai jogar no computador. A minha irmã tinha um xodó muito grande com ele. Falou assim: ô filho, vai jogar lá no computador da sua tia, ela não vai brigar com você, ela deixa você usar. Aí ele falou assim: não, vó, porque eu fiz um propósito com Deus. Eu só vou jogar algum joguinho só depois do ano novo, porque eu fiz um propósito para Deus, porque a gente tá orando para ele me curar. Então, ele também ele fazia os próprios propósitos dele. E aí, um belo dia, no ano novo, eu fui para um sítio com a minha família. E eu levei a mala de coisas dele, porque ele só podia comer coisas integrais, os isopores de insulina, que a gente ia ficar lá, acho que uma semana. Aí levei todas as coisas dele. Ele acordou um pouco mais tarde, e aí eu fui preparar o café dele, né? As outras crianças já estavam tudo brincando, mas aí eu fui preparar o café dele. E na hora que eu abri a mala dele, olha, eu lembro como se fosse agora. Eu ouvi a voz de Deus falando: a partir de hoje você vai começar a tirar a insulina dele. E eu simplesmente comecei a chorar copiosamente. Assim, parece que ligou uma torneira. Eu não consegui controlar. Eu abri na mala dele. E aí ele falou assim: mãe, o que foi, mãe? Jesus me curou? Jesus me curou? E eu falei assim: filho, ele falou que a partir de hoje eu vou tirar a sua insulina. E é o que eu vou fazer. Mas ele não falou que não é para você continuar fazendo dieta. Ele não falou que não é para continuar fazendo destro. Falou que é para mim começar a tirar a sua insulina. Então, a partir de hoje, você vai continuar fazendo dieta e eu vou diminuir a sua insulina. Mas, porém, nós não vamos falar para sua médica ainda. E a mãe vai continuar fazendo os destros. E aí, isso eu fiz. Aí, eu comecei a diminuir as unidades de insulina. Depois, eu comecei a diminuir, tipo, ele tomava 3 no dia, comecei a dar 2, comecei quantidade. Depois, eu comecei a fazer dia sim, dia não. Eu fiz um desmame. E os testes continuavam com a glicemia normal. Nos exames continuava com a glicemia normal. Exatamente.
E aí aí chegou um tempo que eu tirei de vez. Quando eu vim falar para endócrino dele, ele já estava 9 meses Sem insulina. sem insulina. E ela não acreditou. Porque o que acontece? Eu combinei quem com ele. acreditaria? Eu falei, filho, olha só. Quem Nós acreditaria? não vamos ainda contar. Mas eu fazia um controle rigoroso de destro dele, Da tudo, alimentação, da alimentação. tudo. Ainda fazia. Mas assim, sempre melhor do que nunca. Fazia os exames de sangue que ela pedia. Insulina, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, esses 3 aí. Aí pedia triglicérido, colesterol, vitamina D, porque isso daí tudo dava alterado. E os exames dele dava tudo 100%. E ela fazia assim, batia na mão dele. Nossa, Caio. Que dieta, Ela hein? falou assim, nossa, Caio, olha, você é meu paciente 1000. Brincava com ele, né? Porque os seus exames tá bonzão. Aí, por debaixo da mesa, ele ficava me chutando. É, Porque ela falava, olha, tá vendo? É só fazer a dieta direitinho, fazer atividade física, porque aí ele fazia natação, tudo para que ele tivesse uma qualidade de vida sendo uma criança diabética. sim. E aí ela falava isso, e aí ele me chutava pela. E aí foi indo, foi indo. Aí eu lembro que quando foi. Aí o pessoal começou a falar assim, né? Olha, tem um chá chamado pata de vaca, é uma árvore que tem na praça, É. que ela é como se fosse uma insulina natural. Falaram assim, ó, dá esse chá para ele. E aí eu fui lá, comprei esse chá, e a minha mãe ia viajar para um outro sítio. Ia viajar para o sítio do meu irmão em Minas e queria levar ele. Ele estava bem, mas eu falei, eu vou pôr esse chá, vou mandar minha mãe dar para ele à noite. Aí tô arrumando a mala dele, aí peguei aquele monte de saquinho de chá, tava colocando lá. Aí eu ouvi a voz de Deus falando assim para mim, eu mandei você dar isso para ele? Aí eu comecei a chorar de novo, catei o chá, joguei tudo no lixo. E falei, perdão, Senhor, perdão pela minha pouca fé. Uhum. E aí não dei mais nada para ele, e aí ele ficou bom. Levava os exames para a médica e ela sempre falava que estava ótimo. E chegou um dia, eu orei com ele e falei assim, filho, hoje nós vamos contar para sua médica. Quando contamos para ela, ela falou assim, e de que são de quem esses exames? Ela falou assim, você não fez isso. Primeiro ela ficou assim, sabe? Mas por que você mentiria para ela se isso poderia causar um Sim, prejuízo né? maior para o Mas seu filho? eu não sei se tem mães que faz e deixa o filho, né? Mas é complicado, né? Mas ela falou assim, não, mãe, você não fez isso. Eu falei assim, fiz, doutora, mas não foi agora. Tem 9 meses que ele não toma. Vixe. Aí ela falou assim, você tá brincando. E de quem é os exames que você está trazendo? Eu falei, dele? Aí ela falou, não, mas não é possível. Não é possível, não tem... Eu falei assim, tá aí contra fatos, não tem argumento. Aí eu falei assim, doutor, olha, eu queria que você soubesse que eu te respeito muito. Eu sou muito grata, né, por todo o cuidado, acompanhamento que você teve conosco. Não foi nem só com meu filho. Mas existem coisas que a medicina, que homem nenhum vai poder explicar. Sim. E isso se chama fé. Sim. E aí ela começou a conversar com ele. Aí, porque ela nunca perguntou, por exemplo, porque é uma consulta médica, então ela não vai perguntar da vida particular ou da fé do paciente. E aí ela começou a perguntar. E aí ele começou a falar. Eu oro todos os dias com a minha mãe, a gente vai pra igreja. E aí ela começou a conversar com ele, e aí depois ela falou assim, nossa... Eu falei assim, então, doutora, mediante, porque todo dia, todas as vezes eu saía com receita de insulina, receita de vitamina D, e aí eu falei assim, então eu queria deixar claro para a senhora que eu te respeito, mas assim, eu não vou mais dar insulina para ele. Se a senhora passar, eu não vou dar. Porque eu já não estou dando há 9 meses. E ela falou assim, mas eu vou fazer o quê? Os seus exames estão excelentes. Você fala que ora todo dia falando para ele. Eu vou duvidar. Meu Deus. Aí só falou assim, eu só vou te pedir para você continuar, né, cuidando da alimentação e para você não deixar de vir nas consultas. Da mesma forma que você, pra gente acompanhar, porque não é normal. Então, não sei se é alguma coisa do organismo dele, isso depois, né? Então, para não pegar de surpresa, vão querer procurar uma causa justa, Sim, né? Por exemplo, com quantos anos ele estava quando você definitivamente suspendeu a injeção de insulina? Acho que era com
11. 11. Então, ela poderia 11, dizer que 10, foi um 11. despertar hormonal dele que provocou o despertar do pâncreas também. Sabe? E aí Tô falando Sim. que ela vai porque procurar uma aqui a justificativa, né? Sim, porque Uma assim, quando justificativa você pra não, aquilo. quando você não, Mas não muitos tem também uma vida de têm fé, insulina tipo 1 e passam pela adolescência e isso não acontece. sim, A maioria não. Acho que o seu filho é um caso... sim, é um É um caso de caso até para se milagre mesmo. estudar, se eles quiserem, Eu né? acredito que assim, foram. Acho que Deus validou tanto a nossa fé e a nossa oração. É. Eu fico me vendo naquele banheiro da clínica ali, sabe? Deixando, porque eu falava assim, nós não colocamos o nosso pé lá fora, carregando essas palavras. Então, assim, nós agimos muito É o por poder fé. mesmo da palavra, né? Falava assim, não sairemos daqui levando essas palavras, filho. É. Essas palavras não vão entrar na nossa casa. Porque a Bíblia diz o contrário. E depois, assim, aí ele acompanhou até a pandemia, porque aí teve a pandemia, aí dificultou tudo para todo mundo. E aí ele não foi mais. O ano passado, eu levei ele no médico, né? E pedi para o médico se ele poderia pedir uma bateria de exames dele. Mas ele falou, mas por que ele é tão jovem? Eu falei, doutora, é porque ele era insulino dependente e ele... Falou assim, como assim? Você não dá insulina? Como Você era? parou de ir naquela médica? Oi? Você parou de ir na médica? Parei porque quando teve a pandemia, fechou tudo e aí ele não foi mais. Aí ele já não foi mais. Aí também, agora ele já é adulto, né? Ficou adulto e ela era endocrinopediatra. E aí eu pedi para o médico fazer uma bateria de exames dele, né? Principalmente voltado para a investigação de diabetes. E ele falou assim, olha, eu não sei quem falou que o seu filho tem diabetes. Seu filho nunca teve diabetes. Não. Aí eu né? falei, tá bom, doutor. Eu falei, vou discutir, porque é uma história nossa, ele não sabe, ele pediu os exames. E aí, o meu filho ficou todo feliz. Eu falei, viu, filho? É um verdadeiro milagre. É um verdadeiro milagre. Então, esse são muitas coisas que o evangelho te garante. Graças a Deus que a gente está falando isso aqui e que esse vídeo ele passe para muitas mães que estão sofrendo com seus filhos, né? Sim. Hoje de manhã também eu vi na internet falando que já tem pesquisas que estão curando os tetraplégicos em Israel, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, pessoas com Parkinson. Então, assim, nunca perca a esperança, né? Nunca perca a esperança e nunca deixe de acreditar também. Sim, né? porque... A fé, o caso dela é um caso de fé. Do poder da palavra e de fé. Sim, e, da mesma forma, a gente também poderia começar a verbalizar, abençoar esses médicos que pesquisam, que buscam tratamentos para as pessoas, para grande parte de uma população que não tem um tratamento adequado, porque também não tem alternativa. Exatamente. Que seria o caso de um insulino dependente. Não há uma solução para esse problema, né? Para essa deficiência. E você encontrou uma solução. Eu encontrei uma solução que foi sobrenatural, mas eu acredito sim no trabalho dos médicos, que os médicos, né, a medicina, ela trabalha em conjunto com Deus, com o sobrenatural. Sim, claro. É tanto que eu nunca deixei de levar o meu filho. Claro. Eu não sou contra, mas eu entendo também que, como cristão, nós precisamos sim tomar posse daquilo que diz a palavra de Deus. Porque o que acontece? Às vezes está tudo bem com você. Aí você vai em um médico e você recebe um diagnóstico. Seja, sei lá, de qualquer coisa. E aquilo você recebe, aquilo parece que começa a fazer você definhar. Porque você crê, assim, como uma verdade tão absoluta. E muitas vezes, a palavra de Deus já estabeleceu uma verdade anterior a isso, e você não crê. Então, muitas pessoas deixam de viver milagres e de experimentar o sobrenatural, porque o sobrenatural é real. Quando você tem uma aliança com Jesus, literalmente o Espírito Santo, ele habita em você. E você se comunica com ele. E ele te fortalece e te gera fé. E te traz direção de oração. E você começa a entender que você pode, sim, conciliar a medicina com
com a sua fé, com oração, com declaração de palavra. Existem pesquisas que falam que a oração, eu vi uma pesquisa, um neurocientista mostrando, tem mostrando também. uma pesquisa eles colocaram, tipo, 2 quartos com pacientes terminais. E um quarto eles colocaram pessoas orando por aquelas pessoas e o outro não tinha ninguém orando. E eles falam como é gritante a diferença. Sim, sim. Né? E quanto também você orar faz O- bem para você próprio. Para o cérebro. E tem Exatamente. pesquisas também que mostram como o poder da oração Sim. O cérebro da gente se modifica naquele momento Sim. da oração. Exatamente. Eles Quando põem você os eletrodos na É. cabeça e mostra que mostra a aquilo dá um diferença, resultado dá um no resultado. cerebral. Dá um resultado. E o problema é que a maioria das pessoas, elas não praticam. É aquilo que eu falei. Muitas pessoas, elas até frequentam igreja, mas elas não desenvolvem, não buscam desenvolver e crescer num relacionamento, numa intimidade com Deus. Porque Deus, Jesus, ele falava para multidões, mas é com discípulos que ele comia. Sim. Sabe? Então, assim, você tem que estreitar o seu relacionamento para você poder levar ao seu pai. Ele é seu pai. Aquilo que está no seu coração, tanto a tua alegria como a tua tristeza, as tuas aflições. E ele conhece, e ele espera por isso. Porque hoje a minha filha, que tem 4 anos, mesmo meu filho que tem 21, se tem alguma dificuldade ou alguma situação, eles vêm compartilhar comigo e com meu marido. Então, muitas vezes, nós temos uma situação, reclamamos, falamos para a vizinhança inteira, mas não paramos. Porque Jesus, ele fala assim, ó, vai pro teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. E o teu pai, que te ouve em secreto, ele vai te honrar publicamente. E muitas vezes as pessoas, elas não fazem isso. Porque às vezes é mais fácil falar, e quanto mais eu acredito que. Tem muita coisa desviando a mente das pessoas, não é isso? Exatamente, Tem muita distração. Muita distração. Muita distração. E as pessoas embarcam nessas distrações e se esquecem dessa parte espiritual, dessa dedicação a Deus, ao bem maior até, porque o que você está fazendo, esse trabalho seu, é um trabalho que é para o bem maior. Sim, né? sim, com certeza. E assim, Rosa, às vezes as pessoas elas esquecem que o reino espiritual, ele é real, é uma realidade. É uma realidade. A pessoa crendo ou não. Se ela crê ou se ela não crê, isso é real. E é tanto que você vê isso hoje, por exemplo, na vida das crianças. Vamos colocar as crianças. Tudo que é hoje, na maioria das coisas produzido em termos de entretenimento infantil, geralmente acaba mexendo com a criança. A minha filha, por exemplo, dependendo do que ela vê, do que ela brinca, ela tem pesadelo à noite. Então, assim, o reino espiritual, ele é real. Sim. Não se pode brincar. Então, eu aprendi. Eu oro pelos meus filhos toda noite. A minha filha, todo dia ela tem 4 anos, ela vem orar comigo. E ela ora, é uma lindeza ela. E ela fala, mãe, ora para mim não ter pesadelo. Se ela vê determinada coisa, por exemplo, um trailer que passa, ela tem pesadelos à noite. Então eu tenho que estar sempre consagrando a vida dela, o quarto dela, porque os demônios, eles são reais. É que Deus, ele é tão maravilhoso e misericordioso que ele não abre os nossos olhos para que a gente possa ver. Mas muitas vezes as crianças veem. Sim. Porque elas têm uma sensibilidade muito maior. Então, se eu vejo que tem uma criança que ela está muito agitada. Não estou falando aqui das questões neurológicas, tá? Mas você vê que é uma criança que ela brinca normal, mas ela está sempre agitada, ela está sempre demais. A minha filha teve uma época que ela era cheia de amigos invisíveis. E aí eu comecei a conversar com ela e comecei a perceber, né? E aí ela tinha muita perturbação noturna, muita mesmo. O pouco que ela dormia, ela tinha muita perturbação noturna. Eu comecei a orar com ela. Aí eu comecei a observar.
Eu comecei a ver ela brincando, por exemplo. E daí eu comecei a falar com ela, perguntar para ela. Aí ela começou a falar. Aí eu falei para ela: tá bom, é seu amigo? Tá. Ele se prostra e reconhece que Jesus é Senhor? Aí ela falou. Falei assim, então faz assim. Ele quer ficar aqui brincando com você? Você vai falar para ele agora, que agora nós vamos orar, e ele vai se prostrar e vai declarar que Jesus Cristo de Nazaré é Senhor. Aí ele falou, mãe, ele não quer, ele tá fazendo cara feia. Eu falei assim, ah, é? Então tá bom, então vamos orar, porque ele vai embora agora. Aí eu começava a orar, e ela falava, ai, mãe, ele tá derretendo. Nossa! Meu Deus! Então, uma vez, eu lembro que, nossa, as minhas irmãs tinham até medo quando a minha filha chegava lá. Porque ela começava a falar das coisas que ela estava vendo. E aí, teve uma vez que eu estava... É porque ela é um anjo de luz, muita luz. Ela E estava... eu acho que isso atrai também um pouco, viu? Eles querem ficar em volta da luz também. Ela estava... Teve uma vez que eu fui abrir a geladeira. Mãe, peraí, mãe, você vai atropelar o meu amigo. Então, assim, só que eu creio, o reino espiritual é real. É real. Você fala sobre isso no livro? Não, nesse Não. livro eu não falo. É que eu tenho alguns outros livros para... Isso que eu ia perguntar. Você tem para o futuro mais livros para publicar? Eu tenho esse livro aqui, né? Especificamente, Seja Recompensa, é um livro que eu trago mais essa questão. Ele é um livro que ele tem uma crescente, tá? Ele é um livro onde eu trago a importância do relacionamento com Deus, do amor de Deus pelo ser humano, de você ter a sua identidade firmada em Jesus, né? Como filho amado. Porque tem pessoas que acham, como você falou, eu não mereço. Mas, na verdade, ninguém merece. Ninguém merece. Jesus morreu por todos. A graça é igual para mim, para você e para o assassino que está lá fora. A graça de Jesus é igual. Então, se aquele assassino que está lá fora chegar diante de Jesus e falar assim, Jesus, eu me arrependo, e tiver um arrependimento verdadeiro, ele é salvo, ele é alcançado. Então, eu falo um pouco de você ter a sua identidade firmada nesse amor, no amor de Jesus, né? De você desenvolver um relacionamento com ele e, a partir daí, você ir crescendo nesse relacionamento através da palavra, da oração, de você receber. Eu trago alguns relatos pessoais, né? Ele é totalmente baseado na palavra. Então, praticamente tudo que tem aqui nesse livro, você vai poder comparar com a palavra, porque ele tem que ter base bíblica para ser verdade e para ser eficaz, para edificar, porque aquilo que eu falei, quem salva, quem transforma a vida é o evangelho, né? A Tina, a minha palavra, ela não funciona, mas é a palavra de Jesus. A palavra bíblica, que é verdadeira, imutável, não volta vazia. Então, eu trago essa crescente, né? Então, aí você faz uma aliança com Jesus, você começa a desenvolver ali um relacionamento com ele, você começa a entender que ele se revela através da palavra, então você tem muitas revelações da palavra nesse livro, e aí você entender também como você caminhar na igreja, que é necessário, existe uma necessidade. Ali na unidade, o Senhor ordena a bênção. Então, é necessário você caminhar. Hoje, por muitas questões, né, e situações que acontecem dentro da igreja, muitas pessoas estão fora da igreja. Mas, na verdade, Deus não chamou, porque Jesus ele fala o quê? Que nós somos ovelha. Uma ovelha, ela só anda sozinha se ela estiver perdida. Senão, ela tem que andar em rebanho. Então, eu trago essas questões, um pouco, né, do que acontece também, e qual a responsabilidade que Deus nos deu, que Jesus nos deu. Tem uma parte, né, uma situação ali, onde Jesus está com os discípulos, ele está ali com Pedro. Pedro é aquele discípulo que negou Jesus por 3 vezes. E, posteriormente, depois, quando Jesus ressuscita, ele está ali, encontra eles. E aí, depois, ele pergunta para Pedro, 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Para quebrar o que ele tinha feito antes. E eu escutei muitas ministrações sobre isso. Jesus perguntou para Pedro,
se ele amava ele 3 vezes, porque Pedro tinha negado 3 vezes para quebrar aquela palavra, para gerar cura no coração de Pedro, mas orando e falando sobre igreja e cuidado das pessoas, o Espírito Santo me trouxe um discernimento dessa palavra. Quando ele fala para Pedro, Pedro, tu me amas? E ele fala 3 vezes, e aí ele fala para Pedro, apacenta. Quando Pedro respondeu, eu te amo, ele fala, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E aí, ele me trouxe, né, o entendimento de que ali, e Pedro, ele é o apóstolo ali da igreja, né? E aí ele tá trazendo para Pedro, olha, ame as minhas ovelhas com o amor trino, com o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O amor do Pai é o amor que cuida, o amor que aconchega, o amor que abraça. Ame as minhas ovelhas, Pedro, com o amor do Filho, que é o amor que não aponta, que não acusa o pecado, mas que cobre a multidão de pecados do ser humano e perdoa todos. O amor do Filho é o amor que dá vida pelas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ame as minhas ovelhas com o amor do Espírito Santo, que é o amor que dá direção. Lindo. Que é o amor que aconselha. Muito lindo. Que é o amor que dá direção, o amor que conduz. O amor que, sabe, que aconselha. Porque quando você, como líder, você entende que você precisa ter esse amor da Trindade pela ovelha, você sara a ovelha. E, como eu falei anteriormente, muitas pessoas olha, Rosa, tem muito sacerdote, muitos pastores que são verdadeiros, que têm esse amor trino pelas ovelhas. Mas tem muitos que não. Tem muitos que são mercenários. Mas Jesus avisou? Avisou. Sim. Então, eu vou deixar de buscar a Cristo, de estar em unidade com os irmãos, de frequentar uma igreja por causa do mercenário? Não. Eu vou desenvolver um relacionamento com o Senhor no meu dia a dia, na minha casa, para que eu não caia na mão de um mercenário. E que, como você começou toda essa história. Você lá naquele sítio onde você foi passear com aquele grupo de evangélicos, você observou para ver onde você estava também. Exatamente. E ali você percebeu que você estava num ambiente bom. Exatamente. E então você acreditou naquelas pessoas e iniciou a sua vida espiritual, religiosa naquele momento. Nesse momento. Então, todas as pessoas também têm que ter esse olhar crítico sobre o ambiente em que ela está vivendo, né? Se aquilo ali é saudável ou não, se aquilo ali realmente é um ambiente abençoado, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, assim, a fé, da forma como você tem, vigorosa como você tem dentro de você, ela caminha junto com você. Você pode estar em qualquer lugar que essa fé vai estar junto com você. Mas é logicamente que você vai procurar melhores ambientes onde você possa professar essa fé. Exatamente. Não é? E, por outro lado, isso, você tem uma energia, uma vibração fantástica. Então, assim, isso você realmente é uma missionária nesse sentido de profetizar, de pastora evangélica, aquela que vai realmente levar a palavra, porque você realmente convence com essa palavra. Então essa é a sua missão de vida. Mas você já deve saber, lógico, já que você está nesse caminho. Eu só vou te fazer uma correção. Na verdade, a Bíblia diz, nós, seres humanos, não temos poder de convencer ninguém. Mas é o Espírito, a palavra. Mas quantas pessoas fazem o que você faz? Quantas têm esse poder de fazer dessa forma? Então, você está explicando aqui qual é o caminho. O que você tem que fazer para que isso ocorra dentro de você, né? O livro é mais uma ferramenta, além da sua palavra que você leva nos lugares aonde você vai, você ainda tem o livro, que é uma ferramenta que a pessoa vai estar com aquele livro ali na mão. Né? Olha, agora eu estou lembrando do que ela falou aquele dia, do que eu ouvi ela falar. Né? Então, você está fazendo um trabalho gigantesco nesse sentido. E as pessoas sempre têm que estar, assim, olhos abertos, né? Dos ambientes onde elas estão. Você fez isso. E você foi caminhando e chegou onde você está agora. Só tenho, assim... Você é fantástica. Nesse sentido, o que você fez, o que você faz, é fantástico. Esse milagre que ocorreu na sua vida
como você disse, É um sobrenatural. É um dos, É um mas dos. sobrenatural. Sobrenatural. Mas eu queria falar para você que qualquer pessoa pode viver isso. Qualquer pessoa pode viver isso. Eu acredito. Eu A, acredito no que você a está diferença falando. é que, assim, como eu falei para você, existem pessoas que Deus tem um chamado específico para Exatamente. fazer algo. É, Mas ser cheio do Espírito Santo, revelar Jesus aos outros, evidenciar Jesus no seu modo de falar, no seu modo de abraçar, no seu modo de como você conduz a sua própria vida, sim. qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa pode. Porque é o Espírito Santo que habita em nós. A partir daquela aliança, de uma aliança que você faz com Jesus. A partir do momento de você falar assim, eu quero que Jesus governe a minha vida. Porque Jesus fala sobre dois senhores. O ser humano, ele está submetido a um senhor. Ou você se submete a um ou a um outro naturalmente. E Jesus fala disso. Fala assim, não tem como você servir a dois senhores. Ou você agrada um ou você agrada outro. Sim. Então, ou você serve a Deus, ou você serve naturalmente, ou consciente ou inconsciente, a Satanás. É isso que ele fala. Isso é uma realidade. E, às vezes, são palavras... Ai, poxa, mas você está falando que eu... É importante a gente sempre pregar a verdade em amor. Isso são palavras de Jesus. Ele fala assim, né, você não pode servir dois senhores, porque ou você agrada um ou você desagrada outro. E o ser humano, ele naturalmente, ele foi chamado para ser filho. Por isso que a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. As pessoas falam assim, todos nós somos filhos de Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala assim, ó, o que acontece? Todos somos criaturas, fomos criados por Ele. Se você ler as Escrituras, você vai ver. Todos fomos criados por Deus. Mas filhos, ele fala, que é somente aquele que se torna filho por adoção. Porque creu no Evangelho, porque creu no sacrifício de Jesus e tomou uma decisão de deixar Jesus governar a sua vida e deixar Jesus ser Senhor. Porque, na verdade, assim, Jesus ele precisa ser Senhor. Porque não tem como você ter o Salvador se ele não fosse o Senhor. Seja a recompensa. Eu coloquei aqui porque você abre o livro, né, com Sim, com esse versículo. essa palavra de Isaías, né? Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, é exatamente isso. Ele Está falando que ele justificará a muitos. Por que não a todos? Porque nem todos vão aceitar. Sim. Então, por isso que é a muitos. Porque, na verdade, é para todos aqueles que quiserem. É para todos aqueles que nele crê. E aí, o que eu costumo falar, nós somos a recompensa do trabalho de Jesus. Jesus executou um trabalho árduo até morrer na cruz e ressuscitar. Então, quando ele olha para a vida daquele que aceitou esse sacrifício, aí ele fica satisfeito. E você aí se ele torna fala a assim, recompensa. valeu a pena. Eu morri na cruz pela vida da Rosa, porque hoje ela é minha filha amada. Porque hoje ela entendeu a minha palavra e ela recebeu o meu sacrifício e me fez senhor da vida dela. Então, aí eu me torno a recompensa do trabalho dele. Você se torna a recompensa do trabalho dele. Porque todo trabalhador, né, é digno do seu salário. Jesus é digno do salário dele também. Quando você trabalha todo mês, chega no final do mês, né? Vamos dizer assim, hoje em dia tem várias formas, né? Sim. Mas normalmente, assim, você trabalha, chega no final do mês, você tem a recompensa, você tem o salário Sim. do seu trabalho. E nós somos a recompensa do trabalho de Jesus. Olha, tá muito legal, infelizmente. Já acabou? A gente tem que ter Eu ficaria aqui com você horas, escutando você falar. Então, eu acredito que a transformação que você vai nos lugares onde você prega deve ser maravilhoso. Parabéns mais uma vez. Isso é seu também. Você também
é um milagre que acontece em você, Sim. né? Bom, o livro Seja a Recompensa, onde ele está sendo vendido? Você tem essa informação ou é só com você que se adquire o livro? Não, ele está sendo vendido na livraria da Paz Church São Paulo, Anália Franco, tanto presencial, né, para aquele que for lá na igreja, for lá até a Paz Bookstore, descer lá na livraria, tem o meu livro lá, mas pode ser adquirido também pelo site da pazbookstore.com.br, e esse link também está na minha bio do Instagram, e tem um link também do Mercado Livre. No Instagram, Quem acessar o meu você tá Instagram... como no Instagram? @Tina Ramos, como? @Tina Ramos, só que é @Tina Ramos com TH. É como está ali, né? Tina Ramos. Não, tem 2 N's. Ah, tem 2 N's. No Instagram, né? Que eu não consegui... no Instagram. No Instagram, isso. Tina Ramos com 2 N's. No Instagram é Tina Ramos com 2 N's. E podem entrar em contato com você por lá. Pode, lá tem o link. Tanto tem o link da Paz Bookstore, quanto tem o link do Mercado Livre. E pode adquirir o meu livro por lá. Também pode entrar na página da livraria. Tá. E o livro Seja a Recompensa. Eu estou muito emocionada. E tenho só que agradecer a você, Tina, de você ter aceitado o convite, ter vindo aqui apresentar a sua palavra. Na verdade, do livro a gente falou, né? É mais uma ferramenta sua de trabalho também. Sim, mas comprem o livro, ouçam ela, acompanhem, você coloca no Instagram os lugares onde você está indo dar palestra? Eu coloco, sempre, muitas vezes coloco algum vídeo, com uma palavra. Ótimo. É bênção, né? Então, E o que eu teria a dizer é isso. Eu gostaria de que você falasse, se você tiver mais alguma coisa para falar. Eu quero agradecer a todos que irão assistir esse vídeo e divulguem esse vídeo também, porque a Tina, ela merece e ela faz transformações nas pessoas. Jesus faz. Jesus, tudo por sobre intermédio de ele. Tina Ramos. É tudo sobre ele, é tudo por causa dele, não é nada sobre mim, não é nada sobre ti, é tudo sobre ele. E, se você não se importa, eu gostaria de orar. Vamos orar. Podemos orar? Claro. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus que abre portas. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que o teu Espírito Santo esteja ministrando, Senhor, cada coração, o da Rosa, Senhor, o do nosso amigo aqui da câmera, Senhor, em nome de Jesus, o meu coração e de cada pessoa, Senhor, onde esse vídeo vai chegar. Espírito Santo, que a tua palavra, Senhor, seja plantada no coração de cada um e ela possa, Senhor, criar raiz, germinar, florescer e frutificar. Deus, em nome de Jesus, que cada pessoa seja nessa hora abraçada com os teus braços de amor, Deus. Muito obrigado, Senhor. E mais uma vez eu declaro que é tudo sobre o Senhor. Toda a honra é tua, a glória é tua, o louvor é teu e a adoração é do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada.